Sabe como é, né? Começa um novo ciclo, uma página em branco cheia de promessas, de grandes sonhos. Mas por que será que essa promessa de um novo eu muitas vezes soa menos como um convite e mais como uma ameaça? Porque a liberdade de poder ser qualquer coisa justo agora acaba paralisando a gente. Pois é, vamos investigar isso a fundo. Essa é a grande questão que a gente vai tentar responder hoje. Vamos entender de onde vem essa ansiedade que tanta gente sente quando tem a chance de um recomeço. É só sentar para planejar e pronto. A gente é possuído pelo espírito do empreendedor de si mesmo. A lista de metas parece um manifesto. Aprender mandarim, ler 12 clássicos russos, cortar tudo que tem gosto de alegria, acordar antes do galo cantar e, de quebra, virar uma estátua grega de pura perfeição. A pressão é instantânea. Mas olha, essa sensação não é preguiça não. O buraco é bem mais embaixo. E tem nome, angústia. Quem deu esse diagnóstico lá no século XIX foi um filósofo dinamarquês, um cara chamado Søren Kierkegaard. E aqui tem uma distinção que é fundamental. Para Kierkegaard, medo é de algo específico. Medo de aranha, medo de boleto vencido. Agora, angústia é o medo do nada. É o pavor da possibilidade pura, da liberdade total de escolha. Kierkegaard usa uma metáfora que é simplesmente genial. Imagina estar na beira de um penhasco. O primeiro medo é óbvio, o medo de cair. Mas aí vem uma segunda sensação, uma vertigem esquisita, que é a consciência de que nada impede a pessoa de pular. Essa é a vertigem da liberdade. O novo ciclo é exatamente esse penhasco. A liberdade de poder ser tudo ao mesmo tempo é o que aterroriza. E isso nos leva direto para a metáfora brilhante da Sylvia Plath no livro A Redoma de Vidro. Cada figo na árvore é uma vida que se pode ter. A carreira do sucesso, a família feliz, a aventura pelo mundo. O problema é que ao escolher um figo, todos os outros vão apodrecer e cair. Então a gente fica ali paralisado pelo terror da renúncia, morrendo de medo de fazer a escolha errada. Ok, mas por que essa pressão parece tão insuportável hoje em dia? A questão vai além do nosso drama interno. Existem forças sociais que amplificam essa paralisia. E quem ajuda a gente a entender isso é o filósofo Byung-Chul Han. O Han argumenta que a gente saiu de uma sociedade disciplinar, onde a pressão vinha de fora, de um chefe, de uma instituição dizendo o que se deve fazer. Hoje, a gente vive na sociedade do desempenho. E o mantra mudou para você pode. Parece ótimo, né? Mas é uma armadilha. Porque se tudo é possível, a culpa pelo fracasso passa a ser inteiramente individual. Ou seja, cada um se torna o próprio chefe carrasco. A gente se autoexplora com uma eficiência que nenhum capitalista selvagem jamais sonhou e ainda chama isso de autorrealização. O resultado? Esgotamento, burnout, o que o Han chama de infarto da alma, que é causado, ironicamente, pelo excesso de positividade. Certo, o diagnóstico é pesado, eu sei. Mas e o antídoto? Para isso, vamos viajar até a França do século XVI para encontrar uma espécie de anti-coach original, um homem que nos dá permissão para sermos humanos, Michel de Montaigne. Com essa dose de humor e pé no chão, Montaigne nos lembra da nossa humanidade. Ele se retirou da vida pública para estudar um único assunto, o mais complexo de todos, ele mesmo. E o que ele descobriu? Que somos seres inconstantes, cheios de contradições. E aqui está a grande sacada. Ele basicamente inventou o ensaio. Seus textos não eram tratados definitivos sobre a verdade, eram tentativas. Montaigne nos ensina que a vida não é uma tese final, um produto pronto. A vida é um ensaio, uma série de tentativas, de rascunho. Então o ponto principal aqui é este. A gente pode se dar a permissão de ser inconsistente, de ser imperfeito. Um novo ciclo não precisa ser o lançamento da versão 2.0 de nós mesmos. Pode ser só mais uma página rabiscada no nosso caderno de rascunhos. Filosofia é ótimo, mas como aplicar isso no dia a dia? A gente precisa de uma ferramenta prática, e quem nos dá essa ferramenta é um psicólogo e pediatra inglês chamado Donald Winnicott, com um dos conceitos mais libertadores que existem. Winnicott falava da mãe suficientemente boa. Veja bem, uma mãe perfeita, que atende a tudo na hora, na verdade, é péssima para o desenvolvimento. Ela não prepara a criança para o mundo real, para as frustrações. São as pequenas falhas da mãe que ensinam resiliência. E a gente pode aplicar isso a nós mesmos. Em vez de sermos o chefe perfeito dos nossos projetos, podemos ser suficientemente bons, permitindo erros e adaptações no caminho. Aceitar o erro é o primeiro passo. Mas e se a gente desse um passo além?
E se a gente não apenas tolerasse a falha, mas encontrasse beleza nela? Para isso, o pensamento ocidental não ajuda muito. A gente precisa olhar para o Oriente. O Ocidente é meio obcecado pelo ideal grego de perfeição, né? A simetria, a juventude eterna, a estátua de mármore polido. Já a filosofia japonesa do wabi-sabi oferece uma visão radicalmente diferente. Ela encontra a beleza justamente no que é imperfeito, no que foi desgastado pelo tempo. O wabi-sabi nos ensina a amar as marcas do tempo. Uma rachadura, um desgaste. Isso não é um defeito, é história. Um rosto com rugas é um rosto que viveu, que sorriu, que chorou. A vida plena não é uma vida plastificada, intocada. É uma vida gasta pelo uso. E isso tudo nos leva à metáfora final, e talvez a mais poderosa de todas, a arte japonesa do kintsugi. Quando uma peça de cerâmica quebra, os artesãos, em vez de esconderem a rachadura, eles a celebram. E aqui está a mudança de mentalidade. O que acontece quando a gente inevitavelmente quebra? Quando nossos planos perfeitos vão por água abaixo. O instinto é varrer os cacos para debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu. No kintsugi, as rachaduras são preenchidas com uma laca misturada com pó de ouro. A peça reparada se torna mais valiosa, mais bonita do que a original. Porque agora, as suas cicatrizes contam uma história de resiliência. As falhas não são mais defeitos, elas se tornam rios de luz que mostram por onde a vida passou com mais força. No fim das contas, as promessas de um novo ciclo talvez não sejam sobre esculpir um eu perfeito que nunca erra. Talvez sejam sobre encontrar a laca dourada para as nossas próprias quebras. Então a pergunta que fica é, em vez de temer as rachaduras que virão, que parte da própria história, das próprias falhas, vai ser a primeira a ser transformada em ouro. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do conteúdo e te acrescentou conhecimento, como forma de apoiar o canal e ajudar no crescimento, deixe o seu like e se inscreva.